Estamos novamente aqui na Rádio Madalena com Amir Cair, mestre em Finanças Públicas, para o nosso programa semanal, abordando a participação do Amir Cair na administração Luiza Erundina como secretário de Finanças, considerando que esse ano, 2019, completa os 30 anos do início da administração Luiza Erundina e dessa experiência rica. Com a gente aqui está a Isadora Dias, que trabalhou na cultura na época da administração também da Erundina e de cultura e educação na administração da Marta Suplicy pelo PT. O Paulo Gil trabalhou na Secretaria do Trabalho como coordenador de alguns programas sociais. O Nelson Machado, que foi seu chefe de gabinete. A Rona, produtora desse programa também. E o Vanderlei Rodrigues, produtor-geral do programa. Juntamente comigo, Henrique, que estou aqui nesse papo semanal nosso. Amir, na primeira parte você destacou muito bem como é que o começo da sua carreira, como é que a sua formação no ITA, engenheiro eletrônico que deixou de ser, que nunca foi, que foi trabalhar na Petrobras, depois na Olivetti, por fim na administração de Diadema, da administração do Gilson Menezes, depois unidade, então, aí a parte de secretário de Finanças da Luiza Erundina. Você abordou perfeitamente as questões, a dificuldade, como você encontrou a administração vinda da administração passada do Jânio Quadros, as inovações, a transparência, que foi a marca principal, eu acho, para o empresariado, para o trabalhador, ou seja, as finanças, que era a grande mola da economia na época, hoje é e sempre vai ser. E dentro daquilo que se avançou muito na administração, que você abordar o que se perdeu dessa experiência para o que está acontecendo hoje. Não é uma questão mais técnica, porque eu acho que a técnica sempre evoluiu do ponto de vista de controles, mas é mais uma questão política. Eu acho que há uma grande perda política na questão das prioridades, porque as administrações que vieram a partir do Maluf, depois com o Pita, depois com o Serra e depois com o Kassab, foram administrações voltadas mais para interesses de empresas do que da população. Todos os fóruns que nós criamos na época de participação foram simplesmente desativados. Ou seja, tudo aquilo que diz respeito ao interesse da população simplesmente deixou de ser a prioridade. A prioridade passou a ser o interesse realmente dos amigos, vamos chamar assim. É claro que isso é uma contradição que existe não apenas na Prefeitura de São Paulo, mas de uma maneira geral no país. O setor público ele é muito dominado pelo poder econômico. Nem sempre é aquilo que a população precisa. Então isso eu acho que é um retrocesso. Agora, com esse governo que está aí, como ponto do país, ele é uma expressão máxima disso. Ou seja, tudo, as empresas e os trabalhadores que se ferrem, que aceitem aquilo que está sendo feito goela abaixo. Se você não tem o respeito às pessoas, se você não prioriza aquilo que a população precisa, você simplesmente arma uma armadilha que vai te pegar mais à frente. Não tem como escapar. Ou o governo responde às demandas da sociedade, ou essas demandas acabam por submergir o governo. E não precisa eu falar isso. Eu acho que isso é o que está acontecendo no mundo afora. No caso da Prefeitura, eu noto uma distinção muito grande no jeito de governar, naquilo que é a essência do governo. Ou você está colado na necessidade da população, isso na época era muito expresso nos movimentos sociais, ou você simplesmente vai nos interesses das empresas, que é uma outra forma, que é a forma da corrupção, que dali gera interesses não confessáveis, vamos chamar assim, e aí dá os problemas. E muitas das vezes, daqueles que se apresentam como moralistas ou como pessoas que estão tomando cuidado com corrupção, às vezes a corrupção está ali por baixo mesmo, que nem esse governo está aí que se elegeu em cima dessa bandeira anticorrupção. Então, essa é uma das coisas que eu noto com clareza. Nós atravessamos um governo não só colado nos movimentos, mas ético do começo ao fim. Houve 2 episódios apenas de desvio de recursos, foram prontamente resolvidos, excluindo as pessoas das funções que praticaram
qualquer desvio. E isso foi uma coisa muito tranquila. O governo foi autêntico, as prioridades vieram de baixo para cima e as respostas vieram dentro daquilo que o governo tinha condição de oferecer. E com toda a transparência, a gente mostrava aquilo que podia e aquilo que não podia, não dava para fazer. E as prioridades foram nitidamente para a social. Foi creches, hospitais, postos de saúde, escolas, etc. E a questão do movimento de habitação, que a gente fez coisas maravilhosas com pouco dinheiro. Em relação à Câmara Municipal, como é a relação com o Legislativo e como foi possível governar sem ter maioria? Essa pergunta do Paulo é muitíssimo importante. E eu acho que se aplica isso que eu vou responder, Paulo, não apenas para a gente. Eu acho que foi uma experiência muito interessante saber trabalhar com uma bancada pequena, minoritária, e se fosse a voto, a gente provavelmente corria o risco de perder. No caso da nossa secretaria, o que a gente tinha de disposição era o IPTU. O IPTU é difícil em qualquer Câmara de ser aprovado. E a gente tinha que mandar a chamada planta de valores, que era um sistema que estabelecia os preços dos imóveis de toda a cidade. E essa planta de valores tinha que ser mandada para a Câmara para ser aprovada antes da proposta do IPTU. E a gente mandava para a Câmara e sempre era aprovado. Todo ano a gente mudou os valores venais, acompanhando mais de perto o mercado. E nós criamos, na época, um fórum, Conselho Municipal de Valores Imobiliários, que reunia 16 empresas que operavam no mercado imobiliário aqui em São Paulo e que elas, então, forneciam os dados reais de vendas de imóveis. E nós tínhamos um sistema estatístico que, com essas informações, conseguia estabelecer os valores e a gente procurava, então, adaptar o IPTU a esses valores. A planta de valores é um fato técnico, você estabelecer o valor venal, não é o fato político. O fato político são as alíquotas que você aplica sobre essas propriedades. E aí a gente fazia a progressividade, ou seja, propriedades de menor valor ou eram isentas ou pagavam uma alíquota baixa e as de maior valor uma alíquota mais alta. A gente passou por uma experiência nesse conselho na qual eles queriam palpitar no IPTU, porque eles tinham interesse realmente nas questões relativas ao custo da manutenção da propriedade. Mas não deixaram, então vocês entram na fase técnica que é estabelecer. Então a gente sempre conseguiu a aprovação da planta de valores. Uma coisa que todos os prefeitos têm medo de mexer, e mexem a cada 10 anos. E aí vem uma correção monumental, que foi o que aconteceu com o Haddad aqui, e aí deu essa ziquezira aí, acabou não sendo aprovado, ele foi suspenso pelo judiciário também, muitos problemas. E a gente, então, conseguiu atravessar a aprovação do IPTU, primeiro porque a correção não era nada exagerada. E segundo, porque a gente, com muita clareza, falava a todas as pessoas que se relacionavam à empresa que a gente teria o dinheiro do IPTU. Se eles tinham interesse que nós tivéssemos esse dinheiro para poder contratar, eles iriam também, junto à Câmara, também fazer uma pressão para que fosse aprovado. E assim, muitas vezes, o IPTU foi aprovado, tendo minoria. E, por outro lado, a gente evitou de mudar questões delicadas. Uma das questões mais importantes era a questão salarial do funcionalismo, que se baseava na arrecadação. Então, a gente não podia aumentar o dinheiro gasto com a rubrica pessoal como a gente bem quisesse. Nós tínhamos que gastar de acordo com a arrecadação. E nós tínhamos que seguir uma lei que o Jânio criou, mas não executou, porque criou para nós executarmos, e a gente seguiu essa lei e não mexemos os 4 anos. A pressão para mudar foi muito grande, mas a gente não mexeu e a Câmara, portanto, não pôde mexer, porque a iniciativa de mexer era do Executivo. Por que eu falo isso? Porque eu acho que você acaba mandando para a Câmara um monte de projetos para aprovar que você não precisaria mandar, porque você já tem regras na cidade, no Estado, no governo federal, que te dá motivo de poder fazer uma boa gestão. Então você não precisa ficar mudando toda hora a lei para conseguir uma boa gestão.
No campo da economia, você não precisa mudar lei alguma, porque você pode tocar a economia por gestão. Só que esses governos trocaram a palavra gestão por reforma. E faz a reforma, aprova e a coisa continua do mesmo jeito, porque não há gestão. Então, o que a gente procurou fazer é restringir ao máximo a exposição à Câmara, que era sempre motivo de negociação depois, entendeu? De interesses. As bancadas vinham e pediam para a gente contratar a empresa tal, a gente não fazia, obviamente, mas a gente dizia para eles o seguinte: olha, nós temos esse programa de obras, se vocês quiserem politicamente tirar dividendos, se juntam conosco, porque nós vamos inaugurar essas obras, vocês são partícipes dela. E a gente conseguiu muita coisa assim. Evitamos